O Tsunoda não teve uma chance de se provar na Red Bull. E essa chance ficou com um cara que, com todo respeito com o Liam Lawson, não provou nada pra conquistar ela ainda. E como prêmio de consolação, o Yuki recebeu uma vaga de reserva na equipe. O Tsunoda então ficou jogado ali na Racing Bulls, esquecido até o final dessa temporada, onde ele provavelmente no final dela vai ser dropado da equipe também. E tudo isso faz a gente realmente pensar, será que o Tsunoda foi injustiçado na Red Bull? O Yuki estreou na Fórmula 1 em 2021, já na falecida AlphaTauri, e na primeira temporada, a temporada de estreia dele, ele realmente acabou sendo engolido pelo Gasly. Só em pontuação foram 110 contra 32. Mas ele ainda assim teve boas corridas que mostravam ali um lapso de qualidade, com ele inclusive quase pegando pódio numa corrida, mas eu tenho certeza que você nunca ia se lembrar disso, porque a corrida que ele quase pegou esse pódio foi a Abu Dhabi 2021. Então no primeiro ano ele não foi muito bem, mas você pode perdoar, querendo ou não, é o primeiro ano. Ele foi melhorando até no final da temporada fazer corridas melhores. Ainda assim, uma coisa já começou a se destacar muito, chamar muita atenção em relação ao Yuki nesse primeiro ano, que era a questão dos xingamentos. E honestamente nem dá pra julgar ele por isso. Claro que ok, no caso dele é excessivo, ele realmente abre o rádio pra falar muito mais merda do que precisava, só que quando a gente pega só a questão de xingamento, se for julgar ele por isso, tem que jogar metade do grid fora, ou no caso das novas regras da FIA, multar metade deles. Agora em 2022, essa diferença pro Gasly começou a diminuir um pouco mais. Claro que o carro da AlphaTauri tava bem pior, mas ainda assim ele conseguiu cortar a diferença de 23 pontos pro Pierre contra 12 do Yuki. Foi então que em 2023 ele teve esse ano da prova. Primeiro, começando como companheiro dele o Nick De Vries, que obviamente não durou muito tempo antes de ser sacado pelo Helmut Marko, e depois com a entrada do Daniel Ricciardo. E o Ricciardo foi trazido para a equipe exatamente com esse objetivo de fazer esse X1 direto contra o Tsunoda para ele tentar se provar, mostrar que ainda podia ser um piloto de Fórmula 1. Se o Ricciardo fosse bem, muito provavelmente ele teria recebido uma oportunidade na equipe principal. Então essa era a chance do Tsunoda enfrentar o Ricciardo de forma direta e mostrar para a Red Bull que ele merecia essa vaga na equipe principal. Durante a temporada de 2023, quando a gente compara o frente a frente dos dois, o Tsunoda fez 15 pontos contra 6 do Ricciardo, e em classificação e corrida o resultado foi o mesmo. 4 vezes o Tsunoda terminou na frente contra só 3 do Ricciardo. Então ele não foi tão dominante, tão bem assim, tão convincente para vencer o Ricciardo, principalmente considerando que ele estava voltando de um hiato no F1 e depois voltando da lesão que ele teve no GP da Holanda. E exatamente durante essa lesão foi quando ele teve o primeiro confronto direto contra o Lawson. E nesse confronto ele perdeu na questão de pontos, com o Lawson fazendo 2 contra 0 do Yuki, mas em classificação ele terminou 4 vezes na frente, resultado que não se converteu nas corridas, que foram 4 vitórias pro Lawson contra só uma do Tsunoda. Só que em 2024 esses números melhoraram muito. Contra o Ricciardo ele conseguiu fazer 12-6 em classificação e 9-8 em corridas, e contra o Lawson ele fez 6-0 em classificação e 4-2 em corridas. Então quando a gente faz essa comparação direta tanto com o Ricciardo quanto com o Lawson, que foram os companheiros de equipe colocados ali para disputar com ele nessa briga para ver quem ficava com as vagas na Red Bull, ele venceu os dois. Só que ainda assim quem ficou com a vaga foi o Lawson e não ele. Por quê? Parece até que a Red Bull não queria colocar um piloto com ligações com a Honda um ano antes deles abandonarem o projeto e ir para uma equipe com o antigo projetista deles. Claro que considerar isso como a única opção, como a única realidade, ainda é uma teoria da conspiração, porque provavelmente o Yuki seria fiel à Red Bull se fosse contratado como piloto principal deles, mas seria muita inocência também não acreditar que essa possibilidade não passou pela cabeça da Red Bull. O Horner descreveu a escolha do Liam Lawson dizendo que ele enxergou um potencial maior do que o Yuki, comparando os tempos que eles tiveram em treinos e testes e considerando que o Lawson ficou tão próximo do Tsunoda mesmo tendo tão pouco tempo de Fórmula 1. Só que as últimas 2 vezes que ele encontrou esse potencial maior nos pilotos e colocou eles antes da hora na Red Bull, eles foram completamente queimados. E agora eles estão arriscando fazer a mesma coisa com o Lawson. E isso que pra mim não faz o menor sentido, porque quando a gente pega o melhor piloto hoje, é o Tsunoda, ele que merecia a chance. E se por algum motivo ele não evoluir ou realmente não mostrar um aumento nesse potencial, um aumento na qualidade, enquanto o Lawson estiver indo muito bem na Racing Bulls, aí sim você então pode substituir ele, trocar de posição com o Lawson, que vai estar seguro na sua segunda equipe. Eles não estavam correndo esse risco de perder o Liam para outra equipe se não assinassem ele para Red Bull. Ele ia continuar lá na Racing Bulls esperando essa oportunidade caso o Yuki não fosse bem na Red Bull. E se por algum motivo ele mostrasse boa performance na Red Bull, não iam nem precisar se preocupar em fazer essa troca no futuro. E quando a gente pega outros argumentos, para mim também não faz o menor sentido, como o outro que foi muito falado na mídia da questão mental. E sim, o Tsunoda realmente tem essa questão de ser um piloto muito estourado e que não se controla direito no rádio, mas o Lawson também não mostrou uma grande qualidade nesse quesito, como a gente pode pegar o próprio GP do México, que ele passa o Checo e mostra o dedo do meio para ele na própria casa do Checo, na frente dos fãs mexicanos.
não é a jogada mais controlada mental do mundo. Então tudo isso só mostra pra mim que aquela teoria da conspiração não é tanto uma teoria da conspiração assim, e que a Red Bull realmente nunca nem considerou o Yuki pra essa posição em primeiro lugar. Mas eles só precisavam de uma desculpa pra poder justificar colocar um companheiro de equipe que perdeu pro Yuki na Red Bull. E até mesmo a disputa com o Ricardo que ele teve, pra mim é mais uma prova de que ele nunca foi considerado de verdade. Eles só estavam usando o Tsunoda como uma espécie de benchmark pro Ricardo. Se o Ricardo não fosse melhor do que o Yuki era, ele não estava apto pra continuar na Fórmula 1. Basicamente considerando ele como uma linha de medição pra saber se um piloto tá pronto ou não pra subir pro carro. E agora ainda mais com essa outra fala do Christian Horner dizendo que 5 anos na equipe B é muito tempo, é mais uma prova de que eles não consideram o Tsunoda e que vão tirar ele da equipe no final do ano. Então, considerando esse cenário de que ele vai ser dispensado, o que resta pro Tsunoda no futuro? E a primeira opção, a mais lógica e óbvia que todo mundo pensa aqui, é a questão da Aston Martin, por conta da parceria com a Honda, seria a escolha lógica. Só que tem um grande problema, que é a questão do Alonso e do Stroll terem contrato com a equipe até 2026. E além disso, a Aston Martin também já está fazendo uma investida gigantesca para tentar trazer o Verstappen para a temporada de 2027, que seria quando o contrato dos dois acaba. Claro que considerando esse cenário, em 2026 o Tsunoda teria que ficar na reserva da equipe, porque de novo, eles já estão com 2 pilotos contratados por lá. E ficar reserva na Fórmula 1 nunca é uma boa opção, é muito difícil você sair da categoria e depois voltar para ela. Porque se você fica um ano fora, as pessoas costumam esquecer de você, as pessoas não estão te vendo pilotando, isso diminui as suas oportunidades de conseguir uma vaga. E nada impede a Aston Martin, mesmo que demita o Alonso e o Stroll para trazer o Verstappen, de encontrar uma outra oportunidade de mercado de um bom piloto e chamar ele no lugar do Tsunoda. Então por conta disso eu não acho que a Aston Martin seja a melhor escolha, mas talvez seja a principal nesse momento. Só que eu ainda vejo que tem uma outra opção pro Tsunoda que tá sendo pouco falada, mas que pra mim seria o fit perfeito, que é exatamente a Cadillac. Eu inclusive falo um pouco sobre isso no outro vídeo aqui do canal, discutindo quem pode ser a dupla da Cadillac, o card tá aqui aparecendo pra vocês, mas eles já deixaram claro que estão buscando um piloto que pode ajudar no desenvolvimento do carro e até entregar bons resultados nesse primeiro momento. O que se fala hoje é que o principal concorrente para essa vaga é o Valtteri Bottas, exatamente pelos anos de experiência e ter trabalhado por muito tempo numa equipe vencedora, poder então ajudar na questão do desenvolvimento do carro da Cadillac. E tem um outro fator que poderia pesar um pouco contra ele, que é exatamente a questão da rivalidade que existe entre a GM e a Honda, principalmente lá na Indy, que são as principais fornecedoras de motores, e tem uma rivalidade intensa entre as duas. Só que mesmo assim eu ainda enxergo o Tsunoda como a melhor opção, considerando esse piloto experiente e que pode entregar resultados hoje. A gente tá falando de um cara que vai entrar no 5º ano de Fórmula 1 dele e, como o próprio Helmut Marko disse, durante os testes de pós-temporada, a questão do feedback do Tsunoda melhorou muito nos últimos anos. Então ele é exatamente um cara que entende muito do desenvolvimento do carro e consegue dar esses feedbacks positivos para realmente ajudar na melhora dele, o que é exatamente uma das peças que a Cadillac tá procurando com esse piloto experiente. Além disso, quando você considera essas opções de pilotos experientes, e com todo respeito ao Bottas, que podem entregar um bom resultado hoje, para mim o Tsunoda é o melhor da lista. Então faria muito sentido para mim ele ser o piloto experiente que a Cadillac trouxesse, pensando no desenvolvimento do carro e também em ter resultados consistentes hoje. O fato é que, independente de onde ele for, ele já foi injustiçado pela Red Bull. E agora ele foi colocado nessa posição muito complicada, sendo obrigado a escolher algo que não é uma certeza e que pode possivelmente acabar com ele fora da Fórmula 1. Ele tá preso no mesmo limbo Gasly que o Pierre tava há alguns anos atrás, quando tava nessa mesma situação preso no AlphaTauri. Agora, se ele não tivesse a mesma sorte que o Gasly teve com a Alpine enxergando nele um bom piloto experiente que podia entregar resultados hoje com a Cadillac, 2025 muito provavelmente vai ser o último ano do Tsunoda na Fórmula 1. Mas aí tá o que eu penso sobre toda essa situação do Tsunoda. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque realmente ajuda muita gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. E a gente tá muito perto de bater 50 mil inscritos, então se inscreve aí pra ajudar a gente a poder alcançar essa meta agora no começo do ano. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, é uma forma simbólica de você ajudar a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês também. Eu quero agradecer você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.